Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai Celestial. E o Senhor é aquele que sempre perdoa os nossos pecados. Por isso, Senhor, estamos aqui, mais uma vez, diante da Tua presença, pedindo para o Senhor ter misericórdia de nós e nos ajudar. Que o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor, que esteja conectado conosco, seja através da radioalfainternacional.com ou através do Facebook. Ou aqueles que ainda vão também ouvir através do YouTube. Ajuda-nos, Pai. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, mais uma vez, usando-nos para falar tudo aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Abençoa esta programação e a cada um daqueles que estão aí conectados conosco. Pois é o que nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, nós vamos estar aqui falando hoje, dentro da proposta que já foi colocada, que é, você sabe o que o sangue de Jesus nos proporciona. Nós falamos sobre a redenção, sobre a remissão e falamos sobre perdão. Hoje nós vamos falar de uma outra coisa muito interessante. Não vai ser tão longo, né? Mas uma coisa muito interessante que muitas pessoas estão deixando, inclusive, de viver isso. O que é que nós vamos falar? Agora, a comunhão com Deus. Porque você sabe que nós não tínhamos comunhão com Deus. E, lamentavelmente, ainda no dia de hoje, muitas pessoas não têm comunhão com Deus. Mesmo indo ao templo, indo à igreja. Mas como assim? Existe uma coisa bem interessante que corta totalmente a nossa comunhão com Deus através do Espírito Santo. O pecado. Né? O pecado, ele é tão terrível que ele cria uma separação entre nós e Deus. Indo ao princípio, quando Jesus morreu na cruz, muitas pessoas só falam da salvação, só pensam na salvação. Mas existiram outras coisas quando Jesus morreu, que muitos não se dão conta. Além da salvação que o Senhor nos proporcionou com o seu sangue, para sermos salvos, temos que ter comunhão com o céu. Ninguém vai para o céu sem ter comunhão com o céu. Para onde vai? Quando Jesus morreu, uma das coisas que sucedeu foi que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida nele, através do sangue que Ele derramou. E uma outra coisa que muitas pessoas às vezes nem pensam, foi que Ele restabeleceu a nossa comunhão com o Pai. Porque a partir do momento do que o Adão e que a Eva pecaram, houve um corte de relacionamento espiritual com Deus. Você sabe disso, né? Aquele relacionamento que existia com Eva e com Adão lá no paraíso, foi cortado por causa do pecado. Né? Eles pecaram, Deus expulsou eles do lugar precioso onde estão os nossos queridos que descansam hoje no céu, que é no paraíso. E com isso, teve que vir Jesus. Né? Mas você sabe que antes que Jesus viesse, o próprio Deus Pai, na ira que ele ficou com o pecado do homem ser como uma besta na terra, não fazendo caso para Deus, dando as costas para Deus, Deus condenou o mundo através de Noé. O que ele fez? Ele matou todo aquele povo que existia. Mas se você analisar, e conhecendo a palavra, Deus não é injusto. Né? Que todo aquele povo, desde o jardim do Éden,
até Jesus, os que morreram, sem conhecimento da grande verdade que nós conhecemos hoje, o Senhor Jesus foi lá e pregou para eles. Então você pode imaginar que terá muita gente que morreu no dilúvio e que hoje estão no paraíso. E muitas pessoas não pensam nada disso. Não, nem se dão conta disso. Mas voltando aqui, nós estávamos condenados. Não tínhamos comunhão com Deus, nosso Pai, por causa do pecado. Mas Jesus veio na cruz e Ele restabeleceu. Não somente Ele nos deu a salvação, mas nos vivificou nele e retornou a nossa comunhão com Deus através do seu sangue, quando Ele foi pendurado na cruz. Agora eu digo uma coisa para vocês. Hoje em dia tem muita gente, muitas pessoas, é como diz o português, muitas pessoas, que mesmo indo ao templo, indo ao culto, não tem comunhão com Deus. Porque para ter comunhão com Deus, presta bem atenção no que eu estou dizendo, não é simplesmente ir ao templo, ou ir à igreja, como nós falamos. É preciso termos uma vivência com Deus. Se Ele é o nosso Pai, qual é o filho que não tem uma comunhão com o seu Pai, que não conversa com o seu Pai, que não obedece o seu Pai? Você está me entendendo o que eu estou falando? Então hoje, com essa modernidade, né, que está no mundo, tanta miséria que a gente tem visto, o povo tem perdido algo tão importante, somente os cristãos, que é aquele contato pessoal com o Pai, com Deus. E a única forma de nós estabelecermos esse contato, essa comunhão com Deus, é buscando na palavra, conhecendo a palavra, o que agrada e o que não agrada a Deus. Muitos pensam que têm comunhão com Deus. Não. Não é por simplesmente falar língua estranha. Não. Não é simplesmente por ler a Bíblia. Não, porque tem gente que lê a Bíblia como se lesse um gibi. Como se lesse uma revista. Porque se aquelas palavras da palavra que estamos lendo não fizer efeito em nós, não surtir algo nas nossas vidas, não houver uma mudança na nossa alma, nós não temos comunhão com Deus. Somos enganados por nós mesmos. Está me entendendo? Porque as pessoas hoje, o mundo é tão globalizado, que o diabo tem trabalhado de tal forma hoje na mente das pessoas, que tem levado as pessoas a viver segundo o que diz o mundo. Essa aqui é a verdade. Porque para nós vivermos em comunhão com Deus, temos que entender uma coisa: que Deus é Espírito. E não é qualquer Espírito. Ele é santo. Então, para que nós possamos manter esta comunhão com o Pai, é necessário viver uma vida de santidade. Muitas pessoas vão hoje ao culto e querem cultuar somente com o intelecto. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. E com o intelecto, com a inteligência, porque somos inteligentes, nós falamos, pensamos, reagimos. Mas a Bíblia não diz isso. Quando a Bíblia se refere a que nós devemos fazer um culto racional,
A Bíblia, ela especifica, ela deixa bem claro quais são as partes que devem ser envolvidas nesse culto ao nosso Deus e Pai. Então a Bíblia, você lendo lá, e diz que o nosso culto tem que ser um culto racional, usando a razão, com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Como eu já disse no começo, estávamos mortos espiritualmente, Jesus nos vivificou nele. Jesus nos deu a oportunidade de voltarmos à comunhão com o Pai. Estávamos sem. Por isso, hoje olhamos para muitos lugares na terra, em termos de igreja, de povo, os cultos não são cultos espirituais. São cultos somente com o intelecto, só com a razão do intelecto. A Bíblia ela é muito clara para nós. A partir do momento que você começa a ler a palavra, você começa a aceitar a palavra, você busca viver a palavra, então você passa a ser uma nova criatura. Você passa a ter um entendimento muito maior e muito mais profundo em relação ao nosso Deus, ao nosso Pai. E Deus, Ele está sempre esperando por nós. Sempre Ele está esperando por nós. Essa aqui é a verdade. Sempre Deus está esperando por nós. Quem estava perdido não era Deus, éramos nós. E não foi Ele que nos achou, foi nós que achamos Ele. Ele sempre esteve aí. Então você para pensar um pouquinho, né? Quando você começa a analisar Deus, a comunhão com Deus, que é através do Espírito Santo. Você está me entendendo? Então você começa a perceber que nós nunca estivemos só. Somente que o pecado foi que nos afastou do nosso Pai, do nosso Criador. O pecado. Mas a partir do momento que Jesus foi à cruz, Ele restabeleceu tudo outra vez e acrescentou algo. Nos deu a salvação. Por isso está a palavra aí. Nós temos que viver a palavra. Temos que buscar a palavra. E hoje muitos crentes vão ao templo, a igreja que a gente fala, e não tem nenhuma comunhão com Deus. Eles simplesmente vão como religiosos. Porque se cada um de nós, de modo geral, fizéssemos um culto espiritual, seria como o barulho de muitas águas. Por isso hoje a gente observa coisas diferentes nos cultos. Pessoas que estão dormindo sentado, pessoas que estão no telefone celular. Muitas vezes o pregador tem que mandar o povo dar uma glória a Deus ou aplaudir. É porque não tem uma conexão. Não existe uma conexão verdadeira. Porque ir ao templo qualquer um vai. Até o diabo vai. Mas ter comunhão com Deus, somente aqueles que de verdade aceitaram e buscam viver o sacrifício salvífico de Jesus, conhecendo as Escrituras, olhando o que está escrito, vai ter um anelo, um desejo muito grande de poder falar com o Pai. Olhando um pouquinho para o passado, você sabe que quando Deus viu, né, todo o plano dele, que é um plano perfeito, viu que o homem era perdido, o homem era miserável, como é hoje. O pecador é bem miserável. E o ímpio é pior que o pecador. O ímpio é aquele que conhece, mas não quer obedecer. Deus viu que o homem não... Aí fez o que? Levantou o que? O sacerdote. Os sacerdotes. Né? Lembra quando o povo de Israel tinha lá o seu sacerdote?
foi feito o tabernáculo, era um templo. Só que nesse templo, o povo não ia até onde ia o sacerdote, que seria o pastor. Você sabe que muito bem que ele era amarrado com uma corda pela cintura, com os sinos na barra do vestido, né? Da bata. E se ele tivesse mal com Deus, ele caía morto. Os sinos não iam tocar. E o povo ficava feliz porque o sacerdote trazia as informações da parte de Deus para eles. Não era assim? Mas Jesus, quando ele veio na cruz, ele mesmo, que a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo, né, que separava um lado do outro, foi rasgado no meio. Quer dizer, agora vai vir a liberdade para todos. Só que muitas vezes nós hoje não olhamos como estamos em relação ao nosso Deus, ao nosso Pai. Eu pergunto para mim primeiro, e segundo pergunto para você, como é que está a nossa relação, a nossa comunhão com Deus? Porque Deus não é um homem. Deus, a Bíblia diz que ele é espírito. E quem adore a Deus tem que adorar em espírito e em verdade, usando corpo, alma e espírito. Não vou nem dizer que o povo está usando o corpo para adorar a Deus, porque hoje o povo, em muitas partes do mundo, estão mais parecidos com os mundanos do que um povo santo. Porque quando se fala isso, as pessoas às vezes não entendem, mas vamos aqui. Vamos aqui na palavra. Vamos aqui na palavra. É o único versículo que eu vou meditar com você. Está em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 22. Veja bem o que diz aqui a palavra de Deus. Jesus, uma certa feita, ele disse assim, ó, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, e muito menos o poder de Deus. Nós temos que esquadrinhar a palavra, meditar na palavra, é como que comer a palavra. Mesmo assim nós erramos. Imagina se não fizer. O nosso escritor aqui aos Hebreus, ele escreve e diz o seguinte, olha, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar. Essa ousadia está dizendo de disposição, está dizendo de vontade, está dizendo de um conhecimento. Não é uma ousadia maligna ou perversa, não. A ousadia que realmente você tem confiança, você sabe a quem você está buscando. É o que está dizendo ali. Com ousadia entremos no Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar hoje é o templo onde todos estamos cultuando. Porque o Santo dos Santos seria o púlpito e está ligado, interligado, ligado com o templo, com a nave da igreja. Então, se nós prestarmos atenção, hoje o povo não entra com ousadia. Você me desculpa. O povo não entra. Entra com mais libertinagem do que com ousadia. Porque se a Bíblia diz que temos que usar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ok? Porque Deus é espírito. Então, se ele é um espírito, tem outra coisa que as pessoas não pensam, que ele é santo. Mas vamos aqui na leitura. Pelo sangue de Jesus, entrar com ousadia no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus. Lembra o que eu falei? Bom, pelo caminho que ele nos inaugurou. Em outra tradução diz, pelo vivo caminho. Santo e vivo caminho. Aqui diz que pelo caminho que ele nos inaugurou. Um caminho que não existia, agora existe. Está inaugurado, lá na cruz. Que diz mais? Como novo e vivo. Através do véu, isto é,
da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água limpa. Veja que coisa interessante esse versículo. Então, assim, esses versículos não são assim tão grandes, mas muito profundos. Inaugurou um caminho vivo. Primeiro, que ele morreu e ressuscitou, está vivo. Segundo, que nós estávamos mortos e ele nos vivificou. Supostamente temos que estar vivos. Não estou falando vivo de físico, eu estou falando vivo espiritualmente. Corpo, alma e espírito. O espírito tem que estar vivo. Através da sua carne. Você sabe que Jesus, quando estava crucificado, veio um soldado e meteu a lança no costado dele aqui, do lado dele, e abriu. Foi o símbolo do véu do templo. E hoje, olhando para isso, vem a palavra e diz assim: cheguemos com verdadeiro coração. Por quê? Cheguemos com verdadeiro coração. Não está falando de um coração de carne, um coração que bombeia sangue. Está falando de uma alma verdadeira, sincera. Uma alma que de verdade vai ao templo, vai ao culto, vai à igreja, com o propósito de adorar a Deus, que é espírito. Por isso que adoramos com o corpo, alma e espírito. Se o nosso espírito estiver morto, não tem como adorar a Deus em espírito. E muito menos a alma vai. Por isso que nós observamos, porque se adorar a Deus somente porque ele é espírito, não vai dar certo. Tem que adorar a Deus em espírito e em santidade. Porque aí tem conexão, porque ele é santo. Mas na verdade, o povo hoje pensa que santidade é somente no coração. Ah, tem um coração. Não. A santidade, ela começa no nosso sentimento. E ela reflete no nosso físico, no nosso exterior. Se você ler o capítulo 4 de Tiago, né? O apóstolo Tiago, está bem claro que Deus quis dizer ali. Que nós não devemos nem pensar em ter uma amizade com o mundo. Muito menos ser amigo. Mas o que acontece hoje é que os crentes hoje, em várias partes do mundo, eles são mais mundanos do que cristãos santos. Porque não sei se você já viu crente, homem, ir para um culto de bermuda. Se nem diante de um juiz aqui na corte nos Estados Unidos você não entra. Mas nas igrejas hoje, muitas, o povo vai de bermuda. As mulheres com aquelas roupas escandalosas que você já sabe, está cansado de ver. Então nós começamos a entender que Jesus fez um sacrifício tão caro, precioso, santo, puro, e que hoje está sendo deixado de lado, que é a grande e verdadeira comunhão com Deus, em espírito, alma e corpo, santidade. Por isso tem muitos crentes que não têm comunhão com Deus. Inclusive tem crentes que não têm comunhão com Deus, e dizem assim: eu tenho orado 200 anos. Vamos por assim, tá? Para você entender. É 10 anos, 1 ano, 5 anos. E Deus não me escuta. Não. Só se for um outro Deus qualquer aí. Mas o Deus único e verdadeiro, Ele escuta tudo. Muito mais do que escutar, Ele lê o pensamento, de nossos pensamentos. Agora, quanto a responder, não depende dele, depende de nós. Como é que nós estamos em relação ao nosso Deus? Qual é a comunhão que você tem com o nosso Pai, Deus? Qual é a comunhão que eu tenho com o nosso Deus, Pai? Primeiramente, as pessoas vão no culto nem para dobrar o joelho e pedir perdão dos pecados. Que seria a primeira coisa. Todos chegarem e dobrar o joelho. Falar com o Pai, pelo menos. Isso é pelo menos. Pelo menos uns 10 minutos. Isso é pelo menos. Que no passado não era pelo menos. No passado era verdade. Era meia hora, 40 minutos, orando.
E o culto começava já no Pentecoste. Então, olhando para a palavra, olhando para os dias atuais, as nossas vidas, como nós estamos nos portando, sabendo que Deus espera uma comunhão com os seus filhos. Mas não é uma comunhão de qualquer jeito, tem que ser corpo, alma e espírito em santidade. Porque a santidade ela começa no nosso sentimento, na nossa alma. E ela se reflete do lado de fora. Existem pessoas que vão aos cultos hoje. Acaba o culto, saem para a rua, se misturam no meio do povo, já ficou tudo igual. Nós podemos nos vestir muito bem e chamar a atenção pela roupa que vestimos, sim, mas não porque é decotada, ou porque é apertada, ou porque é curta, ou porque está de bermuda, não. Aí não é. Aí não é uma santidade. Aí é libertinagem, falta de temor, falta de respeito, falta de amor ao Pai. Se fosse para nós andarmos de qualquer maneira na presença de Deus, então tudo começaria lá em cima. Primeiro que os anjos usam roupas que foram estabelecidas para o povo judeu, que pareciam um vestido, né? Uma bata. Os anjos usam assim. Os anjos usam assim. E é uma elegância sem comentário. Porém, o diabo, como ele faz tudo ao contrário do que Deus faz, ele está fazendo ao contrário, está fazendo as pessoas mostrarem o corpo, mostrar sensualidade dentro do templo. E aí não existe como ter comunhão com Deus, porque Ele é santo. E olhando aqui para a Escritura de novo, diz assim: tendo, pois, irmãos, coragem, ousadia, para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus. Lembra que a gente estava morto? Nos vivificou, nos deu liberdade para ter comunhão com Deus? Pelo sangue de Jesus. Pelo caminho que Ele nos inaugurou. Caminho novo e vivo. Através do véu. Isto é, da sua carne. Jesus foi furado nas mãos, nos pés, cabeça e depois o costado aberto com uma lança. Para quê? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Não ir lá para se mostrar para alguém, para que alguém te veja. Ao contrário, nós temos que ir lá no templo, no culto, na igreja, para vermos a Deus, ter comunhão com Ele. Porque já foi dado para nós. Você está entendendo, meu irmão, o que eu estou falando para nós? Para mim também. O que mais? Em íntima certeza de fé. Porque para ver a Deus num culto, você não vai ver Ele pendurado numa parede, nada disso. Você pode até vê-lo numa visão espiritual. Pode sim. Por quê? Porque também Ele está lá. Ele disse que ia estar onde tivesse 2 ou 3 estaria reunido. O nome dele ia estar lá. Jesus estaria lá. Mas as pessoas não vão com essa certeza de fé. Eles vão com a certeza de que alguém vai ver eles ou ver elas. Né? Então o sangue de Jesus nos proporciona tantas coisas que nós mesmos às vezes nem sabemos. Porque não buscamos. Não olhamos para a palavra. Porque o sangue de Jesus não é qualquer sanguinho não, compadre. Não. Ele restabeleceu a inimizade que existia de nossa contra Deus. E hoje temos a oportunidade de falar: Abba, Pai. Papaizinho. Mas muitas pessoas, quando oram, às vezes não oram a "Ó Pai querido", não. "Ó Deus, tu que habitas na eternidade". Não, meu querido. Dependendo do grau de intimidade que você tem com o Pai, você vai orar diferente.
Porque Deus é o nosso Pai. Paizinho querido, Pai Santo. Se nós sabemos que Ele é santo, a nossa obrigação é buscar viver uma vida de santidade. E inclusive é em toda maneira de viver. Está escrito, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque Deus é santo. Então nós olhamos para a palavra com verdadeiro coração, em certeza de fé. Porque a fé, existe a fé natural, né? Que é aquela fé que você está vendo e você diz, não, eu tenho certeza que... Não, mas a certeza é daquilo que não se vê. Né? E a prova do que se espera. Você está esperando, você não vê. Nós não vemos Deus fisicamente, mas com os olhos da fé. E espiritualmente você pode vê-lo. No oculto. Mas dentro de uma vida de santidade. Então nós temos algo tremendo hoje que não estamos usando. Comunhão com Deus. É uma das coisas que proporciona o sangue de Jesus, além do perdão que eu já falei, da remissão e da... Fomos redimidos e remidos, já falei também. E hoje estamos falando sobre a comunhão. Qual é o grau de comunhão que você tem com o Pai? Qual é o grau de comunhão que eu tenho com o Pai? Porque Deus jamais vai deixar de ouvir. Agora, quanto a responder, é diferente. Você está me entendendo? Então, irmãos, vamos olhar com carinho, né? Para o que Deus tem, para o que Jesus tem feito por nós, né? Na cruz do Calvário. E o Pai ali, ó, quem está comigo na rua, está vendo aquelas duas mãos grandes assim, uma pessoa assim. O Pai dizendo, eu quero ter amizade com vocês, eu quero ter contato com vocês. Eu quero falar dos corações de vocês. Quero que vocês me adorem, mas em espírito, em santidade e em verdade. Isso foi dado por Jesus. Esse é o preço do céu, gente. Esse é o preço do céu. Comunhão com Deus. Jesus pagou na cruz, com sangue. Se você não tem comunhão com Deus, se eu não tenho comunhão com Deus, o problema não está em Deus. O problema está em nós. Porque se você ler o capítulo 4 do livro de Tiago, você vai ver bem claro o que diz ali. Se você não quiser ser, se você não quer se tornar ou se constituir inimigo de Deus, então tira os olhos do mundo e faça o que o apóstolo Paulo falou em Colossenses capítulo de número 3. Busca as coisas que são de cima. Está me entendendo, meu querido? Porque senão nós estamos perdidos. Jesus vai vir, vamos passar tempos na igreja, a trombeta vai tocar e nós não vamos ouvir. Santidade começa na nossa alma, no nosso espírito. E depois reflete no nosso exterior. Ok? Nunca se esqueça disso. Quero agradecer a Deus por esse momento tão especial de poder compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Essa pequena porção hoje, que eu vou levar sempre assim, pequenas porções para que você reflita depois. E se quiser ouvir de novo, ou entra no meu Facebook, ou entra no meu YouTube, Elias Correia. Vai estar lá colocado. Tá certo? Mas você não pode se esquecer que para ter comunhão com Deus não é de qualquer forma. Mas já temos a liberdade, a oportunidade de termos essa comunhão com Deus. E sempre vai ser através do Espírito Santo, que mora em nós. Amém? Bom, o que vamos fazer? Vamos orar, agradecer a Deus. Final de semana, sexta-feira, final do ano chegando, né? Final do ano está chegando e eu sei que Jesus vem. E nós não podemos perder a oportunidade, né? Nós não podemos perder a oportunidade, porque Jesus vem. Jesus vem. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Final de ano. Muitas pessoas vão começar um novo ano da mesma maneira que vão terminando esse. E já começaram o ano, esse ano da mesma forma que terminaram o ano passado. Não há mudanças.
Semana que vem, se Jesus não vier, ou não nos levar antes, vamos estar falando sobre temos vitória sobre o nosso adversário. Vai ser interessante, hein? Não perca, temos vitória sobre o nosso adversário. Você tem comunhão com Deus? Então vamos lá. Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai celestial e nós te amamos, Senhor. Abençoe meus irmãos. Cada pessoa, Pai, que nos escuta e nos assiste ao redor deste mundo, seja pelo rádio ou através do Face. Eu sei que o rádio vai longe. Ó Paizinho Santo, abençoa cada um, Senhor, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. E abençoa também aqueles que vão assistir ainda pelo YouTube. Pai Santo, dá um final de semana abençoado para cada um de nós. Guarda-nos em Ti. E nos ajuda, Senhor, a manter não somente a nossa fé, mas a nossa comunhão contigo. Pois te damos graças por tudo, Pai. E o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.